Agora, com o lançamento do filme Oficina do Diabo, a pergunta que mais me tem feito é como foi viver, como foi fazer o diabo. No caso, a personagem chama-se Fausto, e por trás dessa pergunta tem um equívoco, que é uma espécie de senso comum, em que as pessoas imaginam que um ator, ele, para representar um papel, ele vive esse papel de uma certa maneira, né? Ele experimenta o ser o diabo, no meu caso, né? No caso. E não é bem assim. Você se coloca, claro, é uma imitação, como disse já o Aristóteles, mas imitar não é propriamente você passar a ser outra pessoa. Imitação subentende a ideia de que você não é a outra pessoa e você está fazendo aquele papel, né? Como se diz também em teatro. Então esse é o primeiro ponto. Não há. Existem. Os atores usam métodos distintos, vamos dizer, ou seja, maneiras distintas de abordar um trabalho. Eu vou falar sobre a minha maneira, é a maneira também que eu sempre ensinei em sala de aula e utilizei, quer dizer, como ator e também com os meus atores no Grupo Tempo, nas direções, que está baseado na minha experiência, né, no que eu aprendi também com a minha mestre, Maria Helena Lopes, outros mestres também e diretores, e com o Stanislavski, Grotowski, enfim, os teóricos que falaram sobre a sua prática e procuraram entender, teorizar sobre o trabalho do ator, né? Então a primeira coisa que vale a pena a gente lembrar é que a própria personagem ficcional não é alguém, não é um ser. Né? Se você pensar, por exemplo, no Hamlet, o Hamlet, enquanto ser, ontologicamente, a gente pode dizer, não existe. O que existe é uma série de falas dentro de uma série de situações escritas pelo Shakespeare e que são o que a gente chama de a personagem Hamlet. Quer dizer, está faltando um monte de coisa ali que parte delas o ator dá no momento da representação. E tem um monte de outras coisas que simplesmente ficam a cargo da imaginação do público ou do leitor. Então, pensando agora no Fausto, eu recebi, primeiramente, o texto escrito pelo Elton Mesquita, com a colaboração do Carlos Freitas e o Felipe também trabalhou nisso, enfim, teve um grupo de pessoas, mas tudo estava assim, na responsabilidade primeira ali do Elton, né? Eu recebi um texto, e esse texto foi a matéria primeira sobre a qual eu comecei a trabalhar. Não sei se vocês viram o Nefários, que está muito em voga aí, o pessoal gostou muito do filme. Eu acho a interpretação daquele ator ali excessiva e muito emocional, né, raivosa. Quer dizer, é verdade que o demônio ele odeia, mas esse ódio não é como o demônio não tem corpo, né, é um ser puramente espiritual. O ódio dele não é emotivo. É um ódio espiritual, vamos dizer assim, né? Ódio da vontade, quer dizer, ele odeia a Deus, odeia os homens também, ele é inimigo dos homens, ele quer levar os homens para o inferno, mas ele é
maligno, né? A gente chama às vezes as pessoas maligna, né? No sentido de que assim, ele é um estrategista, né? Ele tem uma mente calculista, né? Ele propõe as tentações para nós. Imagina se o demônio nos propusesse as tentações mostrando sua própria cara, né? Expressando o ódio que ele tem de nós. Pelo contrário, ele se apresenta para nós como um amigo, um companheiro, um bom conselheiro, como ele se apresentou para Eva lá no Gênesis, né? Você vê que naquele diálogo ali no Gênesis, que é curtinho, ele argumenta, ele traz ideias, ele coloca ideias na cabeça da Eva e coloca objetos, no caso a árvore, né, o fruto de desejo, de tentação, né? Então esse é o primeiro ponto. Eu procurei dar para o Fausto este papel de estrategista. Ele está sempre olhando para as coisas e tentando encontrar qual é a melhor estratégia de abordar aquela vítima. Não é? Lá no início, logo que eu comecei a pensar, isso é uma coisa importante da gente entender, é só no ator que a gente faz essa confusão entre a obra e a pessoa, né? E é justificada essa confusão porque a matéria do ator é o seu próprio corpo, seu próprio psiquismo, né? Se você pensar, por exemplo, Picasso pintando Guernica, é aquele famoso quadro em que ele retrata ali o horror de uma bomba, de uma explosão de uma bomba em Guernica, o horror da guerra civil. Mas ele levou o quê? Um mês para pintar aquele quadro. Então a impressão que ele teve, né, daquele fato, ela não permanecia enquanto ele estava pintando, permanecia na memória dele. Ele tinha como diz o Croce, né, ele tinha uma impressão daquele fato e aí ele expressou aquela impressão no quadro. Agora, enquanto ele estava fazendo essa expressão artística, ele não estava vivendo aquela mesma impressão. Se ele estivesse, ele não conseguiria pintar. Né? Ele ficaria abatido ali, sofrendo, enfim. E ele nem aguentaria. Quem é que aguenta viver uma emoção constantemente, dias e dias e dias? Então, tem uma frase da Clarice Lispector que eu sempre cito em sala de aula. Ela diz num texto curto sobre a criação, que é um assunto, evidentemente, né, sobre o qual eu já me debrucei a minha vida inteira. Ela diz assim: eu nunca tive sequer um problema de expressão. O meu problema é muito mais grave, é de concepção. Então a pergunta não seria como foi viver a personagem do diabo, mas como é que eu concebi aquele trabalho, qual é a ideia que eu imprimi, vamos dizer assim, na personagem, no trabalho. Então eu vou tecer algumas considerações aqui sobre isso, né, e contar algumas coisas do processo. Nos primeiros dias, porque outra coisa que as pessoas às vezes não entendem, que não tem um trabalho criador artístico, é que uma obra de arte não é propriamente um somatório de elementos que você vai compondo uns com os outros, como se fosse um quebra-cabeça, um mecanismo, né, em que você tem peças e as vai colocando. Ela é como que uma semente, uma intuição primeira que você tem, no meu caso, né, da personagem, e que essa própria intuição vai nos orientando e nos sugerindo
procedimentos artísticos. Então, uma das primeiras coisas que eu pensei foi na bengala. Não me pergunte por quê, porque não tem um argumento racional, não é um raciocínio que me levou à bengala. Eu pensei, eu intuí. Seria legal ele ter uma bengala. Você pode até fazer algumas considerações simbólicas sobre a bengala, né, que é um eixo, né, que tem o cajado do pastor, também tem a cruz do Cristo, que também tem tem uma haste, só que no caso sem o braço, evidentemente. Ela é um apoio, né? Ela pode ligar à velhice de uma certa forma, e o demônio é antigo, né? Ele tem... na verdade, ele não está no tempo, né? Mas ele tem essa característica da experiência, né? Enfim, ela dá uma certa elegância também. Isso é uma coisa que eu fui imprimindo nele também, porque tenho orgulho, né? Você vê que são ideias que você vai tendo, né? Que a tua experiência te traz, o teu repertório. Por isso é tão importante ler obras de ficção, ver filmes, né? Isso que a gente fala tanto hoje em dia, né? De você enriquecer o seu imaginário, né? Porque dessas experiências, dessas leituras também que você que geraram imagens na sua, né? Que ficaram na sua memória, que você vai tirando material e vai tendo ideias. Algumas servem, você fica com elas, algumas você rejeita, e assim você vai compondo a obra, né? Então, evidentemente, o orgulho é um elemento essencial do demônio. E isso já me traz, ainda mais com a bengala, um certo ar sempre de superioridade. Ele sempre está olhando as coisas um pouco de cima. Ele se sente superior a nós, né? Ele é superior na inteligência, né? E o pecado fundamental dele é o orgulho, né? Então, isso me trouxe também uma postura, vamos dizer, mais aqui, né? Você vê que você vai traduzindo essas imagens em ações. O trabalho do ator, como a palavra diz, ator, aquele que age, são ações. Ele vai compondo com ações o seu trabalho. Algumas ações, elas são, vamos chamar assim, caracterológicas. Você vai criando o caráter da personagem, né? Então elas são ações que são de fundo, vamos dizer, como por exemplo, tem algo por aqui, né, em que ele está sempre... Ele também tem um olhar penetrante, né? O olhar dele não é um olhar limpo, vamos dizer assim. Ele tem sempre alguma coisa por trás, ele está sempre planejando alguma coisa. Então, o olhar dele é um pouco perfurante. Tem uma imagem que está divulgada aí, que é um momento em que a mãe, feita pela Elisângela Maria, ela está no jardim e Fausto, né? O Fausto está olhando de longe para ela. Tem essa foto correndo aí na divulgação. E ali eu estou simplesmente parado na postura. Estar numa postura é uma ação. Né? Se eu, por exemplo, colocar minha postura aqui, a minha ação agora foi diferente. Eu estou sustentando essa postura. Então tem uma ação de fundo, vamos dizer assim, né? E eu estou olhando só para ela, vou olhar aqui para a câmera mesmo, e estou olhando com um olhar não só penetrante, mas um olhar de fogo, vamos dizer assim. Você pode até imaginar, é um dos procedimentos, aí depende de cada ator, né, que você está mesmo, que você está emitindo ondas, né, faíscas, chispas. Eu não uso esse tipo de imagem, aí depende mesmo da natureza de cada um.
mas porque a minha imagem é, de uma certa forma, física mesmo, né? Eu coloco, veja, isso aqui já te dá um... Ele está olhando como quem diz, eu vou te pegar um dia. Tem alguns atores que usam esse tipo, chamam de subtexto, né? Essa, esse, essa frase mesmo, eles emitem mentalmente isso para dar esse apoio, para colocar o olhar nessa, né? Então veja, isso aqui é uma ação que eu estou fazendo. Eu não preciso sentir ódio para fazer isso. Ah, não, eu só preciso imitar alguém que está olhando com ódio. E isso é uma ação física, como dizia o Stanislavski, né? É uma ação. Hum. A minha relação com o Natan, que é o aprendiz, ela já não é de ódio, porque ele é um... Tem algo de ódio, porque os demônios eles se odeiam entre si também, né? Então tem algo que ele despreza o Natan, porque é um iniciante. Ele nem quer estar ensinando para ele, mas é função dele, ele é obrigado a fazer isso. Então ele vai ensinando, mas ele acha engraçado porque ele é meio ignorante, ele se sente superior também. Então eu imagino que os demônios todos devem se sentir superiores uns aos outros, né? Aliás, esse comentário também me faz pensar numa outra coisa que também faz parte do trabalho do ator, que é você tem essas experiências, você tem experiências análogas às experiências que os personagens têm, né? Então, eu posso nunca ter olhado para alguém querendo efetivamente destruí-lo, né? Mas metaforicamente, sim. Quantas vezes a gente fica com tanta raiva de alguém que a gente olha assim, destrui esse, claro. O teu sentimento, o sentimento que surge, é análogo a um sentimento, vamos dizer, excessivo ou muito maior, né, que é o do demônio. Né? Bem, um sentimento no sentido espiritual da palavra, né? Uma intenção, talvez seja melhor a gente dizer. Isso tem uma relação, né, já concluindo de uma certa forma, porque senão eu teria que falar horas aqui para dar para você todo um contexto da criação, contar a história dessa criação, né? Vou falar só mais um pouquinho sobre isso, mas abrindo um parênteses e já me aproximando da conclusão, isso, se a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber que a nossa vida é tecida pelas nossas ações e reações, o que é uma nova ação, ao que as circunstâncias. E não propriamente pelo seu ser, né? O que determina o seu destino são as suas ações, né? E não o seu ser. E você vai se tornando quem você é como um resultado das ações que você faz. Esse é o princípio também da construção de um personagem. Se você pensar isso num filme ou numa peça de teatro que você já viu, quem é a personagem? A personagem é alguém que fez isso, mais aquilo outro, mais aquilo outro, né? Agiu desta daquela maneira, irritou-se, mas a irritação é um sentimento, vamos dizer, uma emoção. Mas ela se traduz numa ação. Porque uma coisa é você se irritar, expirar, por exemplo, se sair de perto para não agredir alguém. Outra coisa é você se irritar e ir para cima da pessoa e agredi-la. Qual é a diferença? Né? A diferença é o que você fez a partir daquela situação em que você estava, buscando esta ou aquela finalidade, né? O objetivo da personagem, como a gente estuda sempre, né? No teatro. Essa é a pergunta fundamental sempre.
em qualquer cena que você vai fazer, o que, que a personagem quer. Qual é o objetivo da personagem? No caso do Fausto, o que, que ele quer? Fundamentalmente, ele quer levar todos, né, todos os seres humanos que ele encontra pela frente para o inferno. Né? Ele quer fazer com que as pessoas pequem. Né? Então ele apresenta tentações, ele sugere coisas, né? Então ele provoca, às vezes, reações, né, para que as pessoas hajam nesta ou naquela direção. Então, comentando rapidamente mais algumas coisas, só para você ter uma ideia de que é o trabalho do ator, e, portanto, como eu fiz esse trabalho no caso do Fausto. Depois veio um figurino, que não fui eu quem concebeu, né? Mas que me dá um apoio para encontrar uma maneira de agir. É um figurino bastante adequado que também me traz essa ideia. Ele é elegante, né? Ele é vaidoso. Tem também uma maquiagem, né? Um trabalho com barba e cabelo, enfim, que você se vê no espelho ali, intui mais ou menos aquela figura, né? E essa imagem que você tem é um apoio também para você encontrar a maneira de agir, a maneira de se mover, de levantar, né? De fumar, por exemplo, ele fuma, né? Você encontra, ele tem duas luvas, né? De couro, um anel que de vez em quando eu movia, né? Tinha uma ação pequena aqui, mas que me servia de apoio para raciocinar, por exemplo, não é? A voz também, como é que... A voz, na verdade, eu não deformei muito a minha voz. É só essa qualidade distinta que dá, por exemplo, se você... Né? Ela vem muito mais da intenção do que de uma tentativa de modificar a qualidade da voz, o timbre, porque eu acho que a minha voz é bastante já é uma voz grave, sonora, né? Ressonante, que era bastante adequada, né? A personagem. Isso também tem a ver com a tua própria constituição física, né? Eu não poderia, por exemplo, com esta voz fazer um velhinho já, né, que está muito cansado. Aí sim eu teria que encontrar um outro timbre, uma coisa mais para cá, talvez. Aí dependendo, né, da personagem, porque a personagem vai ser essa série de características que você vai compondo a partir de uma ideia essencial, que seria o caráter dessa personagem e o objetivo dela, a intenção, qual é, em que sentido ela está caminhando. Então não há, quer dizer, essa pergunta assim, como foi fazer o diabo, ela também tem por trás, às vezes, a ideia de que o ator é um pouco contaminado pela personagem. A gente tem depoimento de muitos atores que dizem que isso acontece de fato. Mas isso me parece uma espécie de desequilíbrio, uma espécie de fraqueza. Não é que é natural que as pessoas tenham, mas você não precisa ser contaminado pela personagem quando faz um trabalho assim como quando um pintor faz, como um Bosch, por exemplo, que faz aquelas imagens infernais. Aquelas imagens ali não necessariamente contaminam a alma dele, né? Pelo contrário, muitas vezes purificam a alma. Como eu também acho que ter feito o Fausto, né, também foi um processo de purificação, porque você vai encontrando aquelas tendências pecaminosas, né, que no demônio são tão excessivas ou radicais mesmo,
essas tendências num tom menor, vamos dizer assim, que nós temos, né, da vaidade, os nossos pecados, as nossas tendências pecaminosas, que por mais que você lute contra elas, sempre estão lá presentes, né? Nós temos o céu e o inferno dentro de nós, né? E as nossas ações, como eu dizia antes, elas privilegiam um ou outro, né? Então você vai se tornando melhor à medida que você escolhe ações que são boas, vamos dizer assim, né? Que são iluminadas pelo céu. E você vai se tornando pior na medida que você escolhe ações más, tenebrosas, né? Pecaminosas, viciosas, se você quiser, né? Então é isso, espero que isso esclareça um pouco, responda um pouco a essa pergunta que muitos têm me feito e que acho que vale a pena mesmo a gente compartilhar com as pessoas para que entendam melhor, né? Tenham uma visão melhor do que é o trabalho artístico, do que é o trabalho criador.